Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de sistemas, certo? Nossa aula de número 16 já. Nós vamos continuar a falar hoje sobre as strings, certo? Nós já tínhamos visto strings na nossa última aula, vamos continuar com elas. Por favor, galerinha, abram o vosso Visual Studio, certo? Procurem lá a pasta de vocês, né? Arquivo, abrir pasta. Procurem lá 3D Maringá Python e abra ela. Eu vou compartilhar um link para vocês poderem acessar a minha pasta também, certo? Poderem visualizar ela. E tá aí. Muito bem. O que nós vamos ver hoje? Vamos continuar a ver strings. Nós vamos ver como é possível formatar uma string. O que eu quero dizer com formatar uma string? Em uma string, em um texto só, certo? Eu vou abrir e fechar aspas uma vez. Eu quero colocar lá dentro o valor de uma variável. Como que eu vou fazer isso? Existem algumas formas de fazer. Nós vamos fazer seguindo a forma mais moderna, certo? Que é a chamada f-string. Como que nós criamos uma f-string? Antes de abrir aspas, a gente coloca um F minúsculo, certo? Reparem aqui no exemplo na linha 3, certo? Antes de abrir aspas, um F minúsculo. E aonde eu quero colocar o valor de uma variável, eu vou abrir colchetes, vou abrir chaves, esse cara que tem um tripsquinho no meio, e eu vou colocar lá dentro o nome da variável. Vamos fazer esse exemplo. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje, aula 16. Testes 16.py. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável jogador. Jogador de nome Vitória. E uma variável pontuação. 1, 2, 3, 4, pontos 5, 6, 7, 8, 9. E eu quero fazer uma string, certo? Que no meio dela tem o quê? Tem o valor de jogador, tem o valor de pontuação. F minúsculo, abre aspas. Nome. Quero colocar o nome do jogador, que está na variável jogador. Abro chaves, coloco o nome da variável lá dentro. E eu quero mostrar ainda a pontuação. Abro chaves, nome da variável pontuação lá dentro. Beleza. E eu vou dar um print nessa minha mensagem, nessa minha string. Vamos ver o resultado. Está aqui, né? Nome Vitória, pontuação 1, 2, 3, 4, pontos 5, 6, 7, 8 e 9. Repare, aonde estava as chaves, nome da variável, foi o quê? Substituído tudo isso pelo valor daquela variável. Deixa eu mandar o link de volta. Eu mandei, só que como você entrou depois que eu mandei, não apareceu. Deixa eu até fixar esse cara. Pronto. Tranquilo? Tentem fazer vocês também, vamos ver se funciona. Faz sentido a ideia aqui de formatar uma string, a ideia dessa f-string? De boas? Sim? Perfeito. Muito bem. A f-string ela é mais poderosa do que isso. Ela consegue ainda arredondar valores, certo? Para uma certa quantidade de casas decimais. Como?
Vamos ver a variável pontuação aqui. A variável pontuação ela tem 5 casas decimais, 5 valores depois da vírgula. Está em excesso. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a variável pontuação dentro da minha string, certo? Dentro aqui das chaves. Dentro das chaves, depois do nome da variável, eu vou colocar 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero mostrar em 2 casas decimais, f. Ah, tá demais para o usuário, ele não tem por que ver tamanha precisão. 2 casas decimais é mais do que o suficiente. 2 pontos, ponto, 2f. 2 porque são 2 casas decimais que eu quero mostrar. Mando rodar. Repare, né? Nome Vitória, pontuação 234.57. Ele arredondou para 2 casas decimais. Mas repare, ele arredondou na hora de exibir somente. A minha variável pontuação em si não foi alterada. Ele foi alterado somente na string, somente na hora de exibir. Ah, mas eu não queria 2 casas decimais, eu queria um f. Está aqui, arredondado para 1 casa decimal. Ah, mas eu não queria mostrar casas decimais, 0f. Arredondou para 0 casas decimais. Ah, mas eu queria mostrar 8 casas decimais, à vontade. Está aqui em 8 casas decimais. E por aí vai. Extremamente prático, extremamente útil, tá? F-string, meus caros, é utilizado em todos os projetos modernos profissionalmente, tá? Se acostumem com ele, é muito utilizado. Nós vamos utilizar sempre daqui em diante. Isso é essa a ideia de F-string, de formatar texto. Tá tranquilo? Alguma dúvida aqui, galerinha? Você tem que ter pegado bem isso. Perfeito. Vamos em frente com o conteúdo, então. Nós temos que ver ainda a ideia de indexação. O que é a indexação? A indexação de uma string permite que eu acesse caracteres individuais dela usando o seu índice, certo? O índice de um caractere é o quê? É a posição dele na string, certo? Só que repare, o primeiro caractere tem o quê? Tem o índice 0, certo? Em programação, é extremamente comum nós começarmos a contar a partir de 0, não a partir de 1, certo? Começar a contar a partir de 0 na programação é a regra, certo? Não a exceção. Primeiro caractere int 0, segundo caractere int 1, terceiro caractere int 2 e por aí vai. Ah, legal, professor. Isso permite que eu acesse um caractere da string, sim. Acessar um caractere não é tão útil, né? Mas a noção, certo? Essa ideia de usar índice é a base para nós pegarmos o que? Partes de uma string, certo? Fatiar a nossa string em várias strings, por exemplo. Certo? Vamos pegar bem a ideia de indexação, então. Eu vou passar, então, o índice dentro de colchetes. Vamos fazer um teste. Esses caras eu vou comentar. Eu vou ter uma variável aqui, valor. O valor vale Batman. E eu quero acessar o B de Batman. B de Batman, primeiro caractere. Primeiro caractere, que índice, meus caros? 0. Lembre-se disso. Eu vou dar um print, então, na variável valor. E eu vou passar dentro de colchetes. Colchetes, esse cara reto aqui, certo? O índice do elemento que eu quero, do caractere que eu quero. Eu quero um 0. Eu quero
caractere que está no índice 0, que é meu B. Está aqui. Pegou de fato o B. Ah, mas eu não quero o B, eu quero o T. O T nessa string, galera, que índice que ele tem? O que vocês me dizem? O T em Batman. Começando a contar a partir de 0, lembrem. O que vocês me dizem? Alguém que se arrisca? Dois, disse o Leonardo. Boa, sim. Primeiro caractere índice 0. O A tem índice 1, o T tem índice 2. De fato. Está aqui. O T tem índice 2. Ah, o M teria índice 3, então, exatamente. E por aí vai. Tranquilo, né? Sem maiores segredos. Só lembrar sempre, então, primeiro caractere índice 0. Começar a contar a partir de 0. Nós vamos usar essa ideia de índice mais para frente também, tá? Peguem bem ela. Os nossos índices podem também ser negativos. Quando ele é negativo, ele começa a partir do final da string. O último caractere vai ter índice -1, o penúltimo -2, o antepenúltimo -3 e por aí vai. Reparem, não existe caractere, não existe índice -0, certo? 0 é 0. Então, se eu quiser pegar o N de Batman, ele vai estar em que índice? Opa. -1. Ah, o M de trás para frente vai ter que índice? Que índice negativo que ele tem? -3. Tá aqui o M. E por aí vai. Tranquilo? Faz sentido essa ideia de indexação? Acessar os caracteres pelo índice dele? O índice começando em 0? Alguém quer que eu explique de volta? Alguém quer ver um outro exemplo? Tranquilo? Não tranquilo? E é isso, João. Muito bem. Vamos em frente. A ideia de índice, meus caros, ela vai ser a base para nós podermos fazer o fatiamento de uma string. Você vai ver também com o nome em inglês, fazer um slicing de uma string, certo? Fazer o fatiamento de uma string é o quê? É obter parte dela. Nós, para isso, vamos utilizar do índice dos caracteres, certo? O índice dentro do colchete, só que repare, separados por 2 pontos para indicar o que? O intervalo que eu quero buscar. Tá? No fatiamento nós temos 3 elementos. Nós temos o início, nós temos o fim, nós temos o passo. O passo é o opcional. O início, eu vou passar o índice da primeira posição que eu quero que seja incluída no meu resultado. O fim, e reparem bem aqui, meus caros, o fim é onde dá problema para vocês. O fim é onde todo mundo se perde, tá? O índice que eu passo no fim não vai ser incluso. Ele vai incluir até um antes, certo? Ah, eu passei o índice 5. Ele vai incluir até quem no fatiamento? Até o índice 4. O 5 não é incluso, tá? E o passo, cara, opcional, depois a gente vê. Ah, nessa string Batman, eu quero pegar o BAT, certo? BAT. Como é que vai ser o fatiamento desse cara? A minha variável valor. Eu quero que inclua o B, certo? O B tem índice 0.
passo 0. 2 pontos, eu quero que inclua até o t. O Leonardo disse pra gente que o t ele tem índice 2, e de fato ele tem índice 2, certo? Índice 0, índice 1, índice 2. Eu vou passar quem, então, no fim do meu fatiamento? Se eu quero que inclua o 2, vou passar o 3. O 3 não é incluso, ele para um antes. Mano, rodar? Tá aqui. Peguei o de Batman. Certo? Ah, mas eu queria pegar o ATM em vez disso. Vamos ver? Na variável valor, minha string valor, esse primeiro A tem índice 1, certo? Segundo caractere. Eu quero que inclua o M. O M, índice 3, eu vou passar no fim, então, o índice 4. E tá aqui, eu fatiei novamente a minha string. Beleza até aqui? Faz sentido? Sim? Perfeito. Ah, mas eu quero que vá até o fim. Eu quero pegar o man. Vamos tentar. Esse M, índice 3, e eu quero que vá até o final da string. Quando eu quero dizer que eu quero ir até o final, eu dou 2 pontos e não coloco nada. Eu deixo vazio, certo? E com isso ele vai até o final da string. Tá ali, man. Beleza, faz sentido. Ah, professor, eu posso utilizar de índices negativos aqui? Pode também. Ah, eu quero que pegue... eu quero que pegue tudo menos o primeiro e o último caractere. Eu vou começar, então, no segundo caractere. Índice 1. E eu quero que não inclua o último, que pare o antes. Ora, o último caractere tem índice menos 1. Eu vou passar menos 1 aqui, ele vai incluir, então, até quem? Até o menos 2. Atma. Deu certo também. Vamos ver mais alguns exemplos. A gente vai dar uma olhada no passo. Eu tenho essa frase Hello World. Eu quero pegar os 5 primeiros caracteres, certo? Os 5 primeiros caracteres têm índice o quê? 0, 1, 2, 3 e 4. Por isso que eu passei os 5 no fim. Repare, se eu quero pegar desde o começo, eu posso passar no início o índice 0, eu posso deixar vazio. Para pegar os 5 últimos caracteres, eu vou começar, eu vou incluir o menos 5 e vai até o final. Deixo vazio também. Quero pegar toda a string, exceto o primeiro e último caractere. Começa no 1, termina no menos 1. Aqui a ideia do passo, repare, o que faz o passo? Eu vou dar mais 2 pontos para passar o passo. O passo ele vai basicamente pulando, certo? Ele vai de 2 em 2, de 3 em 3. O valor padrão do passo é o que? É 1. Vai pegando de 1 em 1, vai pegar todos os caracteres. Um passo 2, indo do começo ao fim da string. O que ele vai fazer? Ele vai incluir o índice 0, pula 1, pega o 2, pula o 3, pega o 4, pula o 5, pega o 6 e por aí vai. Tá? Eu posso ainda querer reverter a minha string, passar um passo negativo. Eu escrevi ela de trás para frente. Não tem muito segredo aqui, né? Faz sentido esse cara? De boas? Semana que vem a gente vai começar a fazer a revisão, certo? Para nossa prova. A gente vai fazer um Kahoot e por aí vai.
Sim? Beleza. Muito bem. Se não temos dúvidas em fatiamento de strings e indexação, vamos ver algumas funções e alguns métodos para trabalhar com a string. Ah, professor, o que é uma função mesmo? Função é um bloco de código, certo? Que eu deixo ele isolado e eu chamo todo aquele bloco de código pelo nome da função que eu dei para ele, certo? Ah, é uma função para dar print. Dentro, quando eu faço um print, lá dentro tem toda a lógica de fazer o print no terminal. Eu não preciso escrever toda aquela lógica toda vez que eu quero dar um print. Tá? Ele está contido, ele está num container que eu chamei de print, numa função chamada print. Quando eu quero invocar todo aquele bloco, toda aquela lógica, eu apenas chamo o nome da função, print. Tá? Isto é uma função, então. E o que é um método, professor? O método é uma função que pertence a alguém. Quem que é este alguém, nós vamos descobrir mais para frente. Certo? Por enquanto é alguém. Nesse caso, nós estamos vendo os métodos da string. O que eles são? São funções que pertencem somente à string. Eu não posso utilizar essas funções com inteiros, com booleanos, nada disso. Somente com a string. A gente vai ver que a forma como eu chamo um método é um pouquinho diferente também. Muito bem. Vamos começar com uma função chamada len. Len de length, em inglês, comprimento. Quando eu faço um len com uma string, ele vai me retornar o quê? O número de caracteres que aquela string tem. Eu tenho essa string, o rato, certo? Eu dou um len, nome da função, certo? Len, abre e fecha parênteses. Lá dentro eu vou passar o quê? A minha string. E ele vai me trazer um quê como valor? Vai me retornar a quantidade de caracteres que tem, 6. Mas 6, professor? Rato 4 ou 5? Por que ele deu 6? Alguém sabe me dizer? O que vocês me dizem? Rato tem 4 caracteres, com o dá 5. Por que ele me retornou um 6? Por causa do espaço, meu bom povo. O espaço também é um caractere, o espaço também conta. Certo? Rato 4 com o 5 com espaço 6. Tá aqui. Esta função len, nós vamos utilizar muito dela, e não somente com string. Nós vamos ver outros tipos de dados nas próximas aulas, tá? A ideia de lista, por exemplo. Eu posso fazer um len em lista. Nós vamos fazer muito len em lista, tá? Lembrem com carinho desse cara. O que mais que nós temos de métodos ainda? Nós temos agora um método chamado replace. E veja só como é que a gente chama um método diferente. É a minha string ponto, o nome do método. Vamos fazer esse exemplo. Eu tenho aqui uma frase. Vovó foi à feira. Eu vou fazer aqui frase ponto e você repare. Aparece um monte de cubo aqui, né? Cada um desses cubos são o quê? São métodos, são funções que a minha string tem. Repare que tem uma infinidade de métodos diferentes. Tem alguns que nem está mostrando aqui. Todos esses caras, eu não tenho como mostrar todos eles. Nós não temos tempo, vou mostrar apenas alguns, apenas os mais interessantes. O método que a gente vai ver agora é o método replace. Replace em inglês, substituir. O que ele faz? Ele vai substituir todas as ocorrências de uma determinada string por outra.
Replace, abro parênteses, certo? É um método, assim como função, você sempre abre e fecha parênteses, mesmo que você não passe nada lá dentro. Abre e fecha parênteses. Vou passar aqui o nome da string que eu quero substituir, vírgula, o nome da string que eu quero colocar no lugar. Eu vou ter uma nova frase que vai receber o quê? Frase.replace. Eu quero substituir feira por praça. Feira, fora das aspas, vírgula, praça. E vamos dar um print nessa nova frase. Tá aqui. Vovó foi à praça agora. Faz sentido isso, galera? Tudo certo aqui? Faz? Perfeito. Ah, mas eu quero substituir o agora. Quero substituir o O por um X. O que ele vai fazer? Ele vai substituir todos os Os por X. Ó, professor, mas esse O aqui não foi substituído. Ele substituiu esse cara e o cara do foi, né? Por que que aquele O não foi? Porque aquele O tem acento. E o Python, ele diferencia O com acentos e O sem acento. Ele diferencia caracteres maiúsculos e minúsculos também. Não trocou. Ah, mas eu queria que trocasse. Replace me retorna uma string. A string tem um método replace. Replace.replace. Substitua aquele O com acento por um X também. E agora ele troca. Ah, mas vamos fazer mais um teste. Eu quero substituir o V agora. Repare, substituir, certo? O V pelo X. Tá, mas e o primeiro V? É um caractere maiúsculo. Eu pedi para trocar o caractere minúsculo. Python diferencia entre maiúsculas e minúsculas também. .replace. Eu quero substituir o V maiúsculo. Vamos colocar um X maiúsculo, então. E tá aí. Xoxó foi a fera. Muito bem, minha galerinha. Já vai dar a nossa hora. Próxima aula, nós terminamos de ver aqui os métodos da string. Nós vamos para assunto novo. Nós vamos ver a ideia de listas. Certo? Muito bem. Por favor, meu bom pessoal, estudem, certo? Todo esse material tá lá no sala de aula. Logo mais, nós vamos ter a nossa primeira avaliação, certo? Vai ser na próxima semana já. A gente vai ter uma revisão e uma avaliação. No mais, galerinha, a gente fica por aqui, então. Até a próxima. Falou!